O Pedro quer saber por que acontece isso aqui com a lente dele. Então aqui você pode observar que eu estou com a lente aqui em 18mm e a abertura máxima está marcando aqui f3,5, né? Então eu vou alterar simplesmente o comprimento focal. Agora estou com o comprimento focal de 55mm e a abertura mudou para f5.6. Bom, Pedro, a resposta mais resumida é que isso é para economizar vidro, mas eu vou te explicar melhor nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas. Meu nome é Érico de Sá e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Essa dúvida do Pedro é muito comum em quem está começando na fotografia, né? Afinal de contas, por que quando você altera o comprimento focal, você altera também a abertura do diafragma, né? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender mais a fundo como funciona o diafragma. Então eu já fiz um vídeo mais detalhado sobre esse assunto, você pode dar uma olhada nele aqui no card. Aqui eu vou explicar de uma forma um pouco mais resumida. Então basicamente o diafragma é um conjunto de lâminas que se movimentam para criar um orifício de diâmetro variável. Variando o tamanho desse orifício, você consegue variar a quantidade de luz que chega até o sensor e também controla a profundidade de campo, né? Aquela área de nitidez em torno do ponto de foco. Só que o tamanho desse orifício ele segue uma função matemática que diz que o diâmetro da passagem de luz é igual ao comprimento focal dividido pela abertura. Por isso que a gente fala f4, f5.6, f8, por exemplo. Esse f nada mais é do que o comprimento focal. Então você está dividindo o comprimento focal por um fator para encontrar o tamanho da abertura. Então vou pegar como exemplo essa minha lente aqui 85mm que tem abertura máxima de 2.8. Então se eu pegar 85 dividido por 2.8 vai dar aproximadamente 30mm, que é o diâmetro máximo do orifício de passagem de luz. Já essa outra lente aqui é uma 35mm, então se eu colocar ela na mesma abertura da outra, que seria 2.8, então teria 35 dividido por 2.8 vai dar aproximadamente 12mm, né? Veja que embora o número da abertura seja o mesmo para as duas, né, 2.8, o diâmetro efetivo muda de acordo com o comprimento focal. Então, para lentes fixas é um cálculo relativamente simples. Agora a coisa começa a complicar um pouco quando você começa a falar de lente zoom, ou seja, aquelas lentes que têm um comprimento focal variável. Então vamos pegar como exemplo a lente do kit, né? A lente do kit ela tem uma faixa de comprimento focal que vai de 18 até 55mm. Mas lá no corpo da lente você pode ver que tem duas medidas de diafragma, 3,5 e 5.6. Por que ela tem duas medidas, né? Porque para cada comprimento focal ela tem uma abertura diferente. Então a gente tem o comprimento focal de 18mm numa abertura de 3.5. Se a gente fizer esse cálculo, a gente vai encontrar aproximadamente 5mm de diâmetro. Se a gente mantivesse essa abertura de 3.5 no comprimento focal de 55mm, então o diâmetro da passagem de luz mudaria para 15mm, né? O que isso significa? Você ia ter que ter um conjunto óptico capaz de acomodar um diafragma com uma abertura de 15mm de diâmetro. Mas, como a gente já viu, a lente do kit ela diminui a abertura à medida que você aumenta o comprimento focal. Então, quando você está em 55mm, a abertura máxima muda para 5.6. Se a gente aplicar isso na fórmula, nós vamos ter 55 dividido por 5.6, que vai dar aproximadamente 9,8mm de diâmetro. Então, com isso, a vantagem é que você vai precisar de um conjunto óptico menor para acomodar uma abertura desse diâmetro. Então, quando você usa esse sistema, onde você diminui a abertura máxima à medida que você aumenta o comprimento focal, você passa a usar vidros de diâmetro menor para construir a objetiva. Isso com certeza diminui muito os custos de produção. Então vamos comparar aqui. Eu tenho essa lente aqui que é 18-55 de abertura 3,5 a 5.6 e ao lado dela eu tenho uma lente que tem praticamente o mesmo range de comprimento focal. Ela é uma 16-50, porém ela tem a abertura 2.8 em todo o range focal. Significa que mesmo quando eu estou em 50mm eu consigo ter a abertura 2.8 nessa lente aqui. Por isso que ela é muito maior, porque em 50mm com abertura 2.8 eu teria um diâmetro de passagem de luz de 17,8mm, tá? Então você consegue perceber que essa lente aqui é muito maior, né? O diâmetro dela é maior e ela é muito mais pesada do que a lente do kit, apesar de ter praticamente o mesmo range focal.
Então a diferença é que ela usa, né, cristais, né, elementos ópticos maiores por causa do diafragma dela, que é muito maior e precisa ser constante em todo o range focal. Então mesmo quando eu estou no comprimento focal máximo, eu não tenho alteração do diafragma. Então essa lente aqui custa muito mais caro do que uma lente do kit, por exemplo. Então esse é o motivo da lente do kit ter um diafragma que é variável em função do comprimento focal. O objetivo é que você diminui a abertura máxima e com isso você pode utilizar elementos ópticos de diâmetro menor na construção da lente, o que diminui bastante o custo. Eu espero que você tenha gostado de mais essa dica. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe a sua pergunta aqui nos comentários. Não deixe também de se inscrever no canal e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a informações desse tipo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!